Passo a palavra ao excelentíssimo desembargador do Tribunal do Trabalho, Francisco Rossal de Araújo. Bom dia a todos. Vamos voltar a trabalhar. Bueno, ontem nós, na terceira parte da exposição, nós começamos a ver os dispositivos relativos ao tempo de trabalho. Analisamos o artigo 4º, o conceito de tempo à disposição e as alterações trazidas pela reforma trabalhista. Esse é um dos temas em que mais alterações a reforma trabalhista trouxe para a CLT. Alguns temas são centrais, como, por exemplo, banco de horas e teletrabalho, a meu juízo, e outros temas são laterais, como, por exemplo, o trabalho a tempo parcial. Por que eu considero o trabalho a tempo parcial um tema lateral, né? Porque foi uma ideia que iniciou lá em 1998, eram duas leis, a Lei 9.601, de 98, e a Medida Provisória 2.167. Na verdade, a Medida Provisória 2.167, ela aparece como sendo de 2001. Isso ocorre, ela é de 98, mas ocorre que ela foi reeditada 41 vezes. Naquela época era possível reeditar as medidas provisórias, e por isso que ela aparece como no ano de 2001. Mas, na verdade, elas são da mesma época, né? Que é em 98, quando houve uma, vamos dizer assim, uma mini flexibilização, mini se comparada com a reforma trabalhista de hoje, né? Houve uma flexibilização e que foi introduzido o conceito de banco de horas, que talvez tenha sido a modificação introduzida naquela época que mais tempo perdurou e que vem até hoje. E o trabalho a tempo parcial chega a ser quase uma tentativa ingênua de dividir o tempo, né, de trabalho por 2 trabalhadores, uma jornada de 25 horas era o projeto, né, pegar uma jornada de 44, dividir por 2, e para gerar 2 vezes mais empregos. Era tão difícil a aplicabilidade do artigo 58A, que ele acabou caindo na prática em desuso. Ele servia apenas para uma coisa: para os candidatos a concurso de juiz do trabalho ter que decorar aquela tabela de férias especiais para cair na prova de cruzinha, né? Que tu tinha que saber a tabela de férias, era só para, desculpem a palavra, que é bem coloquial, só para sacanear, né? Então, botava ali para tu saber que tinha diferença o número de dias de férias dos trabalhadores a tempo parcial e dos trabalhadores geral, que é a tabela do 133, e que, casualmente, na reforma trabalhista, graças a Deus, foi revogada a tabelinha das férias do tempo parcial. Pouca gente se deu conta disso, mas a coitada está perdida lá no artigo 5º da Lei 13.467, nas revogações, foi revogada a tabela, né? Mas ele não teve grande aplicação prática. A reforma trabalhista aumenta a carga para 30 horas semanais, ou 26 horas com o máximo 6 horas extras, que daria 32. E são essas as escassas modificações. Não sei se esse modo de trabalho, né, vai ser aplicado. Até porque ele concorre com outras formas de trabalhar, que nós vamos ver, então, que eu acho que são mais úteis, que seria o caso do teletrabalho e o trabalho intermitente, né? Essas aí talvez tenham uma maior aplicação prática do que o trabalho a tempo parcial. Vamos começar, então, com os sistemas de compensação de jornada, artigos 59, 59A, 59B e 60 da CLT, que nós temos aqui pesadas modificações. Então, regra geral da CLT, 8 horas diárias, 44 semanais. Permitida a negociação coletiva, né? Temos isso no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Mas, tradicionalmente, nós tínhamos um sistema de compensação semanal, que já era previsto na CLT desde sempre, que no artigo 59, que era a possibilidade de supressão do trabalho nos sábados, dividindo as horas do sábado pelo decorrer dos dias da semana. Antigamente, nós pegávamos as 8 horas do sábado, antes da Constituição,
jornada de 48, né? 6 vezes 8, 48, 6 dias úteis. Pegávamos as 8 horas dos sábados e dividíamos por 5. Depois da Constituição, pegamos as 4 horas do sábado, mantendo o raciocínio, né? 5 vezes 8, 40, mais 4 do sábado, 44, divide de segunda a sexta, dá os famosas 8 horas e 48 minutos diários. Esse sistema de trabalho é muito utilizado na indústria, né? Não tanto no comércio, porque, em geral, o comércio abre aos sábados, tem interesse da abertura nos sábados e, inclusive, abertura nos domingos. Mas, para a indústria, pode ser vantajoso para os patrões não abrir aos sábados, por conta dos custos de trabalho, as despesas de transporte, os custos de manutenção, etc. e tal. E para os trabalhadores é bastante vantajoso trabalhar um pouco mais durante a semana e não trabalhar aos sábados. Então, ambas é muito comum, é um sistema muito disseminado, muito arraigado, né? Bastante na indústria, pontualmente em algumas atividades comerciais que tradicionalmente não abrem aos sábados, né? Comércios muitos nichos, muito específicos, né? Muito especializados, que não têm interesse de abrir aos sábados. E a grande discussão disso era, depois da Constituição de 88, era a autorização para essa prática. Antes de 88, se discutia a autorização, a autorização era por escrito, né? E era uma hipótese de invalidade do regime quando não preenchidas essas condições. A discussão começou a se avolumar depois da Constituição de 88, porque o segmento dos trabalhadores dizia que, depois de 88, a autorização para esse tipo de trabalho tinha que ser por negociação coletiva. Era a interpretação do artigo 7º, inciso 13 da Constituição. O TST tinha a súmula 85 e, numa polêmica interpretação, na época, ali pelos anos 90, interpretou que a expressão da Constituição, acordo ou convenção coletiva, poderia ser da seguinte maneira: acordo individual ou coletivo e convenção coletiva. Isso é a súmula 85, inciso 1 do TST. Era muito criticada essa posição do TST, né? Eu me lembro, lá em Porto Alegre, faleceu o ano passado, o ano retrasado, um grande professor de português, o professor Adalberto Caspari. Não sei se foi professor de vocês aqui também, né? Um excelente. E ele enlouquecia com essa interpretação, porque ele dizia assim: em bom português, quando eu tenho dois substantivos ligados por uma conjunção alternativa ou seguidos de um adjetivo, o adjetivo dá a sua propriedade para qualquer um dos dois substantivos. Estou reproduzindo aqui as lições de gramática do professor Adalberto Caspari. Ou seja, acordo ou convenção coletiva significa acordo coletivo e convenção coletiva. Não há outra interpretação a não ser a da gramática da súmula 85, inciso 1. Né? Que é uma interpretação... O professor Caspari ficava louco com essa interpretação, sobre o ponto de vista da gramática, mas não sobre o ponto de vista jurídico. Porque, na verdade, o que o TST disse com essa interpretação? O artigo 59 da CLT foi recepcionado pela Constituição de 88, não colide com o artigo 7º, inciso 13. Ponto. Essa é uma interpretação de poder. Eu estou dizendo que é assim, né? Essa é a minha interpretação. De uma certa maneira, a reforma trabalhista trata desse tema nos artigos 59, no artigo 59b, né, porque se refere a esses aspectos da súmula 85, 59b, sobre a invalidade desse sistema. A jurisprudência criou uma outra hipótese de invalidade desse sistema de compensação semanal, que é a prestação de horas extras habituais. Então, o acordo de compensação semanal é nulo por não ser por acordo individual escrito, ou acordo coletivo ou convenção coletiva. Em geral, as empresas optam pelo acordo escrito, individual, que é muito mais fácil de obter,
ou é nulo pela prestação das horas extras habituais. Por que pela prestação das horas extras habituais? Qual é o caso concreto? Por exemplo, a empresa exige jornada de 8 horas mais 48 minutos e, além das 8h48, exige mais horas extras habitualmente. O caso mais comum é exigir o trabalho aos sábados. Porque se as horas extras, os 48 minutos aqueles, são para suprimir o trabalho aos sábados, quando tu exige trabalho aos sábados com as 8h48, na verdade, tu está fraudando a lei. E, com base nisso, nós construímos essa interpretação de que as horas extras habituais tornam nulo. É uma segunda hipótese de nulidade. A primeira é não ter a formalidade do acordo escrito, individual ou coletivo. A segunda é a prestação de horas extras habituais. E isso, então, enseja as interpretações da súmula 85, incisos 2 e 3. Então, na cabeça está a formalidade, né, na inciso 85.1. Na 2 e na 3 estão as consequências das nulidades. O TST diz, nesta súmula, que, havendo nulidade do regime compensatório, seja por ausência do acordo individual escrito ou acordo coletivo, seja por prestação de horas extras habituais, a consequência é, os primeiros 48 minutos são pagos apenas com adicional. Por que são pagos apenas com adicional? E os seguintes, a hora mais adicional. É que havia uma tese dos advogados dos trabalhadores dizendo o seguinte, olha, pelo direito civil, quem paga mal paga 2 vezes. E a nulidade gera a repetição do pagamento. Ora, se o acordo é nulo, esses 48 tem que ser pago a hora mais adicional. O TST disse não. Esses 48 nada mais são do que as 4 horas do sábado, que já foram pactuadas, redistribuídas durante a semana. Portanto, se o acordo é nulo, a consequência é apenas o adicional, e não a hora mais adicional. Essa foi a tese que acabou prevalecendo e que nós conhecemos do inciso 2 da súmula 85 e do inciso 3. E as horas que excederem a 8h48 ou trabalhando no sábado são pagas com esta sim, a hora mais adicional. A reforma trabalhista mexe num ponto que é dessa relação no 59B, ela diz assim, ó, o não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, né, que seria uma nulidade absoluta, porque o acordo tem que ser por escrito, o acordo tácito não existe para compensação de horário, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão ultrapassada a duração máxima semanal. Isso aqui é ipsis literis a súmula 85, inciso 3. Manteve a orientação. A mudança está no parágrafo. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Isso aqui contraria frontalmente a súmula 85, inciso 4. Então, agora nós temos apenas uma forma de invalidade pela reforma trabalhista, que é a não exigência do aspecto formal do acordo escrito. E a consequência disso, evidentemente, é que esses 48 minutos seriam válidos, né? Os trabalhadores, né, contabilmente perdem com essa interpretação aqui, com essa disposição legal, dispositivo legal, que colide com a súmula 85, inciso 4, que foi uma súmula muito famosa, que foi evoluindo ao longo dos anos. Então, essa é uma constatação objetiva, o parágrafo único colide com o entendimento da súmula 85, inciso 4, parágrafo único do 59B. Com relação ao banco de horas. O banco de horas é outro sistema de compensação. Alguns autores chamam ele de sistema de compensação anual. Não era comum no direito brasileiro e não era comum na maioria dos países europeus. Sistemas de compensação anual têm uma longa tradição nos países anglo-saxões. Os americanos têm a tradição de pactuação de jornadas anuais e dividem as jornadas durante o ano. Nos anos 90, no início dos anos 90, uma série de reformas trabalhistas na Europa introduziu em vários países, né, os países continentais, França, Espanha, Itália, os sistemas de banco de horas anuais. Aquelas primeiras crises econômicas, etc. e tal,
o auge dos governos neoliberais, né? Margaret Thatcher na Inglaterra, anos 80, início dos anos 90, Helmut Kohl na Alemanha, na Espanha era o Aznar, né? Que sucedeu o Felipe González, Itália, etc. e tal. Então, veio uma onda flexibilizadora, né? O auge do neoliberalismo, e introduziu o conceito de banco de horas anual. No Brasil, esses ventos sopraram no final dos anos 90, em 98, com a Lei 9.601 e a medida provisória 2.164. 98, eu acho que é governo já do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? Né? Itamar, Fernando Henrique... Não, Itamar Collor, o breve, e Fernando Henrique Cardoso, é isso? Né? Não. Não, desculpe. Lula é 2002, eleição de 2002. Então, Fernando Henrique Cardoso. Né? Collor o Breve é uma alusão a um rei francês, Pepino o Breve, que era filho de Carlos Martel e pai de Carlos Magno. Se chamava Pepino Breve porque ele era pequenininho, tinha 1,50 m. Então, é por isso, não é por outras coisas que as pessoas pensam. Né? É um dos reis que preparou a unificação da França, né? Que vai chegar com Carlos Magno. A coroação de Carlos Magno é 900 depois de Cristo. É o cara que divide entre a alta Idade Média e a baixa Idade Média. Carlos Martel é o rei francês que bloqueia a subida dos árabes, dos muçulmanos, que estavam na Península Ibérica e iam invadir a França, e ele derrota os muçulmanos na Batalha de Poitiers. É isso aí. E o filho dele se chamava Pepino Breve. Então, nós temos Fernando Collor o Breve, também, mas por outras razões. Sabem que tem uma história que o Collor resolveu se separar da Rosane Collor. A Rosane Collor é filha de uma família de coronéis de Alagoas. E ele disse assim, eu vou me separar da Rosane. A Rosane anda loqueando muito, não sei o que mais, aquelas coisas do Collor, né? E o velho, o pai da Rosane Collor, chamou o Collor presidente da República. A Rosane Collor andava loqueando, até Umbanda fazia aquelas coisas de sacrifícios animais, fazia nos porões do Palácio Planalto. Até isso nós tivemos. Né? Rituais, né? no Palácio do Planalto. E aí, o velho, o pai da Rosane, chamou o Collor, o presidente Collor, e disse assim, Fernando, na nossa família, mulheres desacompanhadas de homens só em 2 situações. Solteiras ou viúvas. O senhor escolhe. Ele só se separou formalmente da Rosane Collor depois que o velho morreu. Família Malta de Alagoas. Quando ele morreu, no outro dia ele entrou com pedido de divórcio. Ele não arriscou. Não arriscou. O recado foi muito bem dado. Esses dias, eu acho que ontem nós estávamos conversando sobre quem matou PC Farias. Né? Ninguém sabe. Tem uma coisa com o velho Malta no meio lá. Né? Esse não era para brincar. Não era brincar. Na minha família, mulheres sem homem só em 2 situações, solteiras ou viúvas. Portanto, nós não conhecemos, não existe divórcio na nossa família. Por via das dúvidas, só quando faleceu o pai da Rosane, o Collor se separou. Então, mas voltando, essa flexibilização aqui, no final dos anos 90, ela adapta, né, no início bastante polêmica, mas ela tem também uma razão de ser. Ela é francamente favorável às empresas, no sentido de que as empresas defendem, porque certas empresas têm atividades sazonais. Então, o volume de trabalho em épocas do ano é maior do que em outras épocas do ano. Isso é um banco de horas. Mas as empresas tinham que pagar 8 horas como tempo à disposição, quer trabalhasse, quer não trabalhasse, tu tem que pagar as 8 horas. Qual foi a solução engendrada do banco de horas? Que é um modelo... Esse nosso sistema aqui é muito parecido com o sistema espanhol. O sistema espanhol, as reformas trabalhistas de 94 na Espanha, chegaram aqui em 98 no Brasil. Nós vamos pegar a época
do ano que tem maior número de volume de trabalho, horas extras, a média, né? Esqueçam os trabalhadores, pensem o trabalhador individual, pensem na massa de trabalho, né? Grande número de trabalhadores na indústria da cerveja, por exemplo, trabalha mais no verão do que no inverno. Grande número de trabalhadores na indústria do chocolate trabalha mais no inverno do que no verão, e assim sucessivamente. Uma empresa, por exemplo, tem épocas do ano que tem exportação, outras épocas que não tem. Naquelas épocas que tem maior volume de trabalho, eu vou ter, por óbvio, maior prestação de horas extras. Eu não vou pagar. Vou dizer assim, nós vamos pegar essas horas extras daqui e vamos registrando, colocando num banco. Vai ficando guardado ali. Quando chegar a época de pouco trabalho, eu vou te dar folgas compensatórias. Com isso, porque para a empresa é vantajoso, porque já não ia utilizar o trabalho daquelas pessoas. Então, por exemplo, as empresas têm algumas válvulas de escape, as férias coletivas, mas mesmo assim eu tenho ócio. Eu não preciso dar folga para todos os trabalhadores, mas dou para um grupo de 10, grupo de 10, grupo de 10, 50 aqui, 30 ali, e vou compensando aquelas horas a mais com horas simples. E não preciso pagar horas extras, pago apenas a diferença. É por isso que o banco de horas é vantajoso para as empresas. Ele diminui o passivo de horas extras. Porque eu posso compensar dentro de um ano. A medida provisória que trouxe o banco de horas inicialmente previa essa compensação dentro de 6 meses. Eu não me lembro, eu acho que era a Lei 9.601 de 98 que previu 6 meses e a medida provisória alargou para um ano. Ou era 3 meses, uma coisa assim, e aí aumentaram para um ano. Porque as empresas diziam assim, em 3 meses eu não consigo compensar. Né? Eu preciso de um lapso de tempo maior. Tinha alguns estudos do Banco Mundial que subsidiaram essas discussões de banco de horas no mundo inteiro, né, com respeito a exatamente isso, a sazonalidade da prestação. Bem, isso funciona em países que eu tenho um elevado cumprimento médio da legislação trabalhista e tenho um sistema de boa-fé nas relações laborais. Né? Vários sindicatos europeus pactuavam banco de horas, os americanos já faziam isso há muito tempo. Né? Nem tem esse nome de banco de horas, porque a jornada, muitos têm flexibilidade anual, são tantas horas de trabalho por ano. Né? Algumas categorias dos Estados Unidos, o salário é por ano, que tu divide em 12 ou 13, se tu quiser o 13º. A divisão do salário é assim, é muito mais simples que o nosso sistema. Mas isso só funciona se eu conseguir controlar e saber quantas horas eu tenho lá, porque senão eu tenho que andar com uma cadernetinha anotando que hoje eu trabalhei 27 minutos a mais, amanhã eu vou trabalhar 1h32, no outro dia 15 minutos, ninguém, isso vai se perdendo no tempo. Então a reivindicação dos trabalhadores era, tudo bem, mas eu preciso de um sistema confiável de ponto. E daí vem a nossa famosa batalha pela portaria 1510, que é de 2009, 10 anos depois, do Ministério do Trabalho, que é o ponto eletrônico. Diz assim, eu te dou o banco de horas, mas vamos jogar limpo. Deixa eu registrar as horas extras e me dá uma cópia das horas extras. Nós temos dos recibinhos de horas extras, isso tem que ficar registrado e isso não pode ser adulterado. Por isso toda a discussão das chaves públicas, chaves privadas, que tem na imensa portaria 1510. Que ficou 5 anos sendo adiada, de tão complexa que era, e entrava em vigor, e ia entrar e não voltava, ela foi sucessivamente adiada. Eu não sei aqui em Florianópolis, mas quando ela entrou em vigor, eu me lembro que eu vinha no rádio, ouvindo na Rádio Gaúcha, empresas fazendo propaganda de programas eletrônicos de ponto eletrônico. Porque, claro, isso é um nicho, todas as empresas eram obrigadas a colocar, e o grande problema é a possibilidade de fraude. Então, qual foi a grande briga dentro do Ministério do Trabalho, nos representantes dos trabalhadores? Nós temos que fazer um sistema que seja criptografado com chaves públicas, que, incidindo a chave particular para adaptar cada empresa, não possa alterar a forma de registro. Essa era a grande conquista da portaria 1510 para fazer funcionar o banco de horas. Porque aí eu tenho, no mínimo, alguma segurança para saber que naquele ano eu fiz 68 horas extras para mais, que eu ganhei 5 dias de folga, 40, e que eu vou receber o saldo de 8 horas, como extra. As outras 40 eu compensei como normais.
Para a empresa é uma vantagem, e para o trabalhador ele tem certeza que não foi lesado, porque ele pode conferir. Né? Então, esse era o sistema que vinha funcionando até então do banco de horas. Né? E além disso, o TST, né, reforça o entendimento que para este sistema é necessário a negociação coletiva, que é a súmula 85, inciso 5. Para a compensação semanal, o TST flexibilizou e manteve a flexibilização dos anos 90, mesmo com as composições mais recentes, dizendo que para a compensação semanal, aquela do sábado, pode ser o acordo individual. Mas para o banco de horas, tem que ser negociação coletiva. A súmula 85, inciso 5. Esse era o sistema que nós tínhamos até a reforma trabalhista. Quais são as novidades da reforma trabalhista neste tema? Então, primeiro, ela cria 3 tipos de bancos de horas. Ela mantém o banco de horas anual, o parágrafo 2º está intacto. Ainda tinha uma questão, um detalhe nesse sistema de banco de horas, que era o que acontece se o empregado é despedido no meio do caminho. Na rescisão, tu paga o saldo. Vai lá no banco, que está registrado, agora com ponto eletrônico, tem 50 horas extra, tu tem que pagar 50 horas extras na rescisão. Né? Que era o parágrafo 2º do artigo 59. A reforma trabalhista, então, cria 3 tipos de banco de horas. O banco de horas anual, que segue de 6 meses a 1 ano, 6 meses a 1 ano, cria um banco de horas com uma característica que, quanto à autorização de 1 mês a 6 meses, e cria um banquinho de horas de até 1 mês. Vamos começar pelo mais simples. O banquinho de horas, que está no parágrafo 6º, compensação no mesmo mês, é extremamente informal. Eu trabalhei 8 horas a mais numa semana, dentro do mesmo mês, na outra semana eu tenho um dia de folga. Compensei 8 horas por um dia de folga, pode ser inclusive por acordo tácito, não precisa ser por acordo escrito. Tem de ser no mesmo mês. Né? A expressão é no mesmo mês. Não poderia ser nem compensar no mês seguinte. Tem que ser dentro do mesmo mês. É para hipóteses de trabalhadores que fazem uma carga horária extra no início do mês e compensam no final do mês. Né? Dentro do mesmo mês. Certamente vai aparecer essa questão de compensar no mesmo mês seguinte por causa da folha, né? Da rodagem da folha, etc. e tal, que nós já enfrentamos. Também não veria dificuldade, se não houver má-fé, né, compreendido. Né, depois tem uma questão de constitucionalidade que nós vamos ter que ver. Com relação de 1 a 6 meses, a compensação pode ser por acordo individual, escrito. Né. Então, há uma flexibilização, porque é mais difícil eu conseguir negociar com o sindicato do que negociar, entre aspas, com o trabalhador. A negociação do banco de horas com o trabalhador individual é a seguinte: vamos fazer banco de horas. Assina aqui. Isso é a negociação. Né? Ah, não vou fazer banco de horas. Tudo bem, vai refletir sobre isso naquela fila que nós falamos ontem. Essa é a negociação. É a mesma coisa que o termo de quitação anual. Vem cá, fulano. Vamos lá fazer uma quitação anual. Me acompanhe aqui, por favor. Claro que eu estou fazendo uma imagem caricata. Né? Mas, enfim, é mais fácil eu fazer a negociação individual. O problema da compensação dentro de 6 meses é que eu tenho que ter uma atividade muito sazonal. Né? É por isso que, na experiência prática, os bancos de horas são anuais por causa, né, do tempo que é necessário para fazer essas compensações. É muito difícil que eu tenha uma atividade sazonal tão breve de 6 meses. Pode acontecer no caso concreto. E talvez não seja nem oportuno para as empresas fazer uma compensação num lapso de tempo tão breve. Mas, de qualquer forma, a flexibilização do banco de horas não está no 59A expressamente. Ela está no 611A, nos incisos 1, 2 e 10. 1, 2 e 10. Porque flexibiliza as formas de controle de horário. Por negociação coletiva, por exemplo, eu posso voltar ao registro manual.
eu posso voltar a registros de apontamento, de apontador, como tinha. Porque é permitido a negociação coletiva, no inciso, acho que é o 2, flexibilizar as formas de registro de horário. Eu simplesmente, por negociação coletiva, posso afastar a portaria 1510 do ponto eletrônico, pelo intuito da reforma trabalhista. Então, essa é a grande flexibilização, porque, por exemplo, nós, lá no Rio Grande do Sul, nós temos algumas empresas com sistemas de ponto aleatório, né, que eu não marco o ponto, não registro o ponto todos os dias. Por amostragem, umas coisas assim, né, que casualmente, né, em alguns processos, a gente identifica que é nos dias que tem menos trabalho que tu registra o horário, nos que tem mais trabalho tu não registra. Né, umas coisas meio estranhas. Então, esse é o problema do Sistema Geral de Banco de Horas, da compensação semanal, do artigo 59B, que nós falamos, e da compensação anual, ou banco de horas anual, do artigo 59. Resta ainda uma outra questão. É que o banco de horas, pela jurisprudência do TST, ele exige negociação coletiva. Então, e o fundamento do TST, da exigência da negociação coletiva, é o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, para a súmula 85.5. O semanal não, mas o banco de horas, sim. Certamente vai aparecer, se o TST julga inconstitucional, indiretamente inconstitucional, banco de horas sem negociação coletiva, de 6 meses a 1 ano, ou de 1 ano, certamente vai ser questionada a constitucionalidade desses bancos de horas de 1 a 6 meses e de até 1 mês sem negociação coletiva. Então, isso nós teremos que esperar o posicionamento da jurisprudência. Se o raciocínio utilizado para a súmula 85.5 for mantido pelo TST, a tendência é ser declarado inconstitucional o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, a menos que o TST crie uma outra solução. Esse é o problema, vamos dizer assim, jurídico que nós temos nesse sistema. Certamente vai ter reflexos na súmula 338, que é a súmula do banco da prova do horário, né, ou na interpretação da súmula 338, que é a grande súmula sobre ônus da prova de horário de trabalho. E, por último... Como? A validação do banco de horas seria uma prova documental? É como a gente faz, os cartões ponto, né? Tem que ver se tem negociação coletiva primeiro, a norma coletiva, os cartões ponto, se tem, né, se são válidos ou não, se tem os registros, se eu posso compensar ou não, é o que nós fazemos no dia a dia. Né? A questão é se essas novas formas de banco de horas, de 1 a 6 meses ou até 1 mês, vão passar pelo crivo da constitucionalidade. Né? Eu estou dizendo isso com base na jurisprudência que nós temos da súmula 85, inciso 5. Né? É essa a questão que vai ser levantada, certamente. Bueno. E a última questão sobre banco de horas é o 12/36, né? Que é extremamente polêmico, todos vocês conhecem a história, o regime 12/36 é o regime adotado normalmente em hospitais, vigilantes, e é isso aí, essas categorias. Tem como pressuposto o trabalho ininterrupto, não é a mesma coisa que os turnos ininterruptos, lá do 714 da Constituição, mas pressupõe uma atividade permanente em que eu divida a jornada em turnos de 12 horas seguidas, normalmente das 7 às 19, das 19 às 7, alternando 36 horas de descanso. É uma vantagem para as empresas que se organizam melhor no seu tempo de trabalho, a própria mão de obra, e é uma vantagem para os trabalhadores que normalmente têm um dia de descanso entre um dia de trabalho e outro. Faz uma jornada mais larga e tem um dia de descanso. Funciona assim. Se eu trabalhar na segunda-feira, das 7 às 19, eu folgo das 19 às 7, toda terça, volto na quarta, trabalho na quarta, folgo na quinta, trabalho na sexta e no domingo. Na outra semana, terça, quinta e sábado. Segunda, quarta, sexta, domingo.
Muitos trabalhadores, né, nós recebemos a visita lá no tribunal, há uns anos atrás, dos dois sindicatos, né, o sindicato dos hospitais e o sindicato dos trabalhadores em hospitais, pedindo que o tribunal validasse as jornadas 12 por 36. Não sei se essa realidade aqui em Santa Catarina também. Tanto o patronal quanto dos empregados foi nos visitar e pedindo, desembargador por desembargador, nós ia votar um dos precedentes lá, pedindo que eles queriam a jornada 12 por 36. Eu recordo que perguntei ainda para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, assim, mas esse negócio, o pessoal tem 2 empregos? Ele disse, não, doutor, não tem 2 empregos. Ele tem um emprego e um bico. Né? Naquele dia, o cara, em hospitais, ele é atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Ele também tem a carteira assinada, etc. e tal, tudo direitinho. No outro dia, ele é cuidador de idosos, cuidador não sei o quê, ele tem um bico que ganha até mais do que ele ganha com carteira assinada. Né? Essa realidade, né, nós gostemos ou não, é uma realidade. Por exemplo, é tão real isso que policiais militares têm súmula do TST, que é a 367, também pelas escalas de serviço. Né? Esses dias eu fui fazer uma palestra em Passo Fundo, o pessoal de Passo Fundo me mandou um Uber. O sujeito que estava dirigindo o carro do Uber era cabo do Exército, fazendo bico, de noite, né? Para me levar e trazer a Passo Fundo e tal. Então, é uma realidade desses sistemas de escala. Por que vocês veem assim tanto as notícias nos jornais, assim, um policial à paisana reagiu a um assalto e foi morto? Ele não é a paisana. Ele está trabalhando. Né? Casualmente, estava num posto de gasolina, numa lojinha de conveniência, um policial à paisana reagiu ao assalto. Ele foi morto porque ele está trabalhando. Só que não pode sair que ele está trabalhando porque ele é policial militar, teoricamente administrativo. Tanto que o TST, na súmula 367, diz assim, sem prejuízo das sanções administrativas. Eu reconheço o vínculo de emprego. Essa é a nossa realidade, desses sistemas de compensação. Mas os trabalhadores gostam ou precisam desse sistema. A outra discussão eterna sobre isso era que esse sistema nascia inválido. Porque a CLT diz que a jornada é de 8 horas mais 2 horas extras, no máximo. E, portanto, dá 10. E esse já nascia com 12. Então, essa discussão se arrastou durante décadas no TST. E sempre havia posições, né, contraditórias, até que o TST, finalmente, se rendeu à jornada 12 por 36 na súmula 444, permitindo com acordo individual escrito. Súmula 444 diz assim, por questões excepcionais, etc. e tal, é válida a jornada 12 por 36. Eu me lembro, lá no nosso tribunal tinha um artigo famoso do Dr. Ronaldo Lopes Leal, foi presidente do TST, né, que era crítico à jornada 12 por 36. Mas prevaleceu a tese de que ela é válida, até porque ela é largamente utilizada, arraigada, é muito difícil, né, coibi-la. A reforma trabalhista, no artigo 59A, coloca... Aqui tem um detalhe. Tá? Eu não vou falar da medida provisória 808, porque ela, assim como o pepino, é a breve. Né? Porque ela também nasceu e morreu. É como a gente diz lá no Alegrete, é voo de galinha, né? Dá um pulinho, mas não se mantém no ar. Voo de galinha. Então não dá para nós falar, porque senão vou perder muito tempo. Vamos falar sobre o que ficou, que é a Lei 13.467. Então, o caput do 59A tem uma posição muito mais ampla que a súmula 444. Ela, em princípio, permite a jornada 12 por 36 a varrer, sem nenhuma limitação. Não é um nicho de vigilantes, nem nicho de hospitais. Porque a medida provisória 808 fazia exceções específicas para hospitais, para os outros o acordo tinha que ser coletivo, para os hospitais podia ser individual. Mas ela caiu. Então, fica a possibilidade da jornada 12 por 36 ser disseminada para qualquer categoria. E aí vai aparecer o problema também da negociação coletiva. Se ela só vai ser válida por negociação coletiva, que parte da jurisprudência assim entende, ou ela pode ser engendrada por negociação individual. Pela reforma trabalhista, pode ser por acordo
individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, o mesmo argumento sobre a validade do banco de horas, da colisão com o artigo 7º, inciso 13, vai incidir aqui no 59A, com um reforço, que a medida provisória 808 chegou a cogitar que só seria permitida por acordo individual apenas para o nicho específico dos hospitais. E para os outros, acordo coletivo. Certamente isso vai aparecer nos processos. Se o próprio Poder Executivo, por uma medida provisória, reconheceu que é difícil a constitucionalidade desse artigo, né? Eu não sei se nessas regulamentos, que agora o Ministério do Trabalho anda regulamentando coisas, se eles falam da jornada 12/36, né? Que era uma tentativa de salvar a medida provisória 808. Que eu disse que ia falar para você sobre esse tema. Se der tempo, eu quero falar sobre esse tema dos regulamentos, que eu considero um tema importante e grave. Bueno. Então, essas são as considerações sobre o sistema de compensação de jornadas trazido pela reforma trabalhista e as respectivas polêmicas e as respectivas preocupações. Um outro tema sobre trabalho, para encerrar esse módulo, a questão do teletrabalho. Esse, a meu juízo, é talvez uma das adaptações necessárias que a legislação trabalhista tenha que ter. Goste ou não goste, como foi regulado ou não, aqui a reforma trabalhista entrou num tema que merecia regulamentação. Não sei se a regulamentação foi a melhor, mas esse tema merecia regulamentação. Nós já tínhamos uma referência ao teletrabalho na Lei 12.551, de 2011, que acrescentou o parágrafo único no artigo 6º da CLT, que era colocando o teletrabalho como trabalho a domicílio. Tá? E dizendo que ele se equiparava ao trabalho comum quando presentes os pressupostos da relação de emprego. Basicamente é esse o parágrafo único, e em vigor ainda, da CLT, do artigo 6º da CLT. Entretanto, o teletrabalho previsto pela reforma trabalhista não é necessariamente a domicílio. É fora das dependências do empregador, que é diferente. Eu posso fazer um teletrabalho em qualquer lugar, né? Posso fazer numa cafeteria. Se for muito chique, tu vai fazer teletrabalho num hub, que agora está na moda, né? O cara, quando quer parecer assim sofisticado, etc. e tal, ele pega qualquer palavra em inglês, né? No meio acadêmico é muito comum com o latim, né? Na parte jurídica, assim. O cara não sabe nada, mas larga um brocardo latino e parece que sabe, né? Esses dias eu estava descobrindo o sentido da palavra assirológico, que eu nunca tinha visto falar. Vi num texto do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que é um homem culto. Né? Mas eu fiquei pensando assim, poxa, porque eu me lembro sempre assim de alguns colegas de mestrado, doutorado, que queriam dar uma enrolada, então, epistemologicamente falando, tudo que tu falar depois de epistemologicamente parece importante, parece culto. Né? Que é o estudo dos sistemas, não tem grande coisa. Né? Mas, enfim, o cara quer ter assim, né, um insight. Né? Tem uma palavra muito bonita em português, que é epifania. Né? Tu ter uma epifania, tu está sendo mais ligado às nossas raízes gregas e latinas que ao inglês. Mas, enfim, né? Teve um insight, o cara teve uma perspicácia especial num determinado lapso de tempo. Uma epifania. Então, tu pode fazer teletrabalho num hub, né? Que é um local, que, sei lá, deve ser em algum bairro chique de Londres, que se reúnem teletrabalhadores, que não é na sua casa. Mas, brincadeiras à parte, o teletrabalho previsto na reforma trabalhista não é trabalho a domicílio. Não necessariamente é trabalho a domicílio. Pode ser em qualquer outro local. Ele apenas diz que tem que ser preponderantemente fora. Portanto, preponderantemente, no mínimo é 51%. E tenho cuidado ainda de dizer que o teletrabalho, o exercício de certas tarefas dentro da empresa, não descaracteriza o teletrabalho. Tudo isso com um único objetivo: não pagar horas extras. Porque o teletrabalho foi incluído no artigo 62, inciso 3, dos trabalhadores excluídos da proteção do regime geral de trabalho. Né? Então, o objetivo é esse, não pagar horas extras.
Bom, para não pagar horas extras, nós precisamos pensar em vantagens e desvantagens, né? É verdade que, sociologicamente, até economicamente, tem vantagens o teletrabalho. Por exemplo, nos grandes centros urbanos, o teletrabalho diminui os tempos de deslocamento. Eu podendo trabalhar em casa ou no meu hub predileto, eu não preciso me deslocar até a empresa. Aqui em Florianópolis deve estar cheio de hubs, né? Eu gosto dessa palavra porque ela é difícil, tu tem que fazer um biquinho, né? Ela é inglesa, mas tu tem que fazer um biquinho como se fosse francês, né? Então eu vou no meu hub e volto, né, muito mais perto do que eu me deslocar aqui em Florianópolis, pegar o trânsito na beira-mar, etc. e tal, de um lado ao outro, né, porque é complicado. Mais no verão do que no inverno, por causa da superpopulação da cidade no verão. Porto Alegre é um inferno trânsito, São Paulo é um inferno trânsito, etc. e tal. Eu não sei se no Alegrete, na minha cidade natal, nós teríamos esse problema. Porque no Alegrete, a distância mais longa que eu me criei no Alegrete era entre a casa da minha avó e o cemitério. Né? Para mim, a grande noção de distância no mundo, até os 15 anos, que quando eu vivia em Alegrete, era ir até o cemitério, que ficava do outro lado da cidade. Né? Mas depois, eu tinha uma amiga que era muito engraçada, ela dizia assim, em Alegrete, tu não precisa comprar carro com ar-condicionado. Porque quando tu liga o ar-condicionado, quando ele começa a funcionar, tu já chegou no lugar onde tu quer. Porque a cidade é pequena, né? Então não precisa comprar. Abaixa os vidros e passa um pouquinho de calor, porque tu vai gastar desnecessariamente o carro com ar-condicionado. Mas vamos considerar que essa é uma grande vantagem do teletrabalho, né? Tempos de deslocamento, tem menos... Aí um ambientalista vai dizer que tem menos contato com poluição, que não é só poluição do ar, poluição visual, sonora, estresse. Tu diminui os gastos de transporte, tu tem vantagens de menos deslocamento, né, para a sociedade, etc. Aquelas coisas. Tu tem mais contato com a família, que... pode ser uma vantagem, mas, como diria um economista também, pode ser um custo de oportunidade. Toda vantagem engendra uma desvantagem. É super bom tu ficar trabalhando em casa com a família, mas também pode ser super ruim tu ficar trabalhando em casa com a família, te incomodando, né? Principalmente se tu é casado com um demônio doméstico. Né? Ou se tu tem filhos que são demoninhos domésticos. Né? Porque tem uma categoria... Essa é também uma história do Alegrete, né? A mulher foi dar queixa do marido no delegado e tal, aquelas coisas, briga de família e tal, e o marido disse assim, não, mas... Não, o marido foi dar queixa da mulher para o delegado. Né? Uma cidade como Alegrete é um fato inusual. Né? E aí o delegado disse, não, mas a tua mulher é uma santa, ela vive te cuidando, o que vocês brigaram? Disse, tu te engana, aquilo é um demônio doméstico. Né? Enfim, o problema eu estou brincando, mas para chegar numa coisa séria. Né? Tu vai entrar no doméstico, domus, né? A abóboda que protege o lar, a origem da palavra domicílio, em latim. E a origem da palavra domínio, domus, né? A abóboda que protege o lar. Tu entra no domus, dentro da intimidade das pessoas. E tem seus prós e seus contras. Porque tu não desconecta, tu trabalha a qualquer hora, em qualquer lugar, tu quebra com a rotina, que o teletrabalho faz isso com todos nós. Não é um problema, nós temos que pensar também no problema sociológico, não é um problema só do trabalho, né? É um problema nosso geral de desconexão. Né? Porque as pessoas ficam grudadas no celular. As pessoas estão pendentes do celular. Tinha uma propaganda que esses dias o cara saía de casa, pelado de casa, e depois, quando ele voltava, pegava o celular, aparecia ele vestido. Que é a sensação que a gente tem, como se viver sem celular fosse uma coisa que a humanidade nunca tivesse feito nos últimos 4 milhões de anos que a gente pensa que se separou dos macacos. Né? Mas a gente precisa do celular, não se desconecta. E isso, levado para as relações de trabalho, é uma questão séria. Tu não te desconecta do teu trabalho.
tem as vantagens, né? Nós discutimos muito isso com o PJE, a implantação do PJE, que é uma maravilha. Os advogados reclamavam do PJE, os juízes, tinha juiz, não, eu amo o processo de papel, né? Só faltou botar umas camisetas, I love processo escrito, processo, né? Vou fazer umas camisetas e uma manifestação na frente do tribunal contra o PJE. Nós tivemos manifestações contra o PJE, de advogados e juízes. Hoje tu diz para qualquer advogado, tu quer aqueles carrinhos de novo que tu carregava tudo? Não, não quero. O esporte predileto da advocacia trabalhista, brigar contra o PJE, reclamar do PJE. Mas todo mundo ama o PJE. Né? Como diria minha mãe, o amor é cego, surdo e sem vergonha. Né? Brigam, mas amam. Não conseguem se separar. Então, esse é um problema do teletrabalho que nós temos. Estou falando dessas questões mais metajurídicas, mas não tem como eu julgar um processo sem analisar isso. Por exemplo, o teletrabalho parte do pressuposto que a alteração do trabalho na empresa para o teletrabalho não é uma alteração lesiva. Tá? Isso está no artigo 75, letra C. A prestação da modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho que especificará as atividades. Pode ser realizada a alteração entre o regime presencial para o teletrabalho, com mútuo acordo, registrado em aditivo contratual, e a alteração do teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Essas são as cláusulas. Isso aqui vai chover de reclamatória trabalhista, analisando sob o prisma do 468. E o 468, basicamente, tem dois requisitos. É por mútuo consenso e a alteração não pode ser lesiva do empregado. Então, aqui nós vamos ter N questões. Né? Primeira questão, tem que ser uma alteração formal. A letra da lei diz, tem que ser por escrito. Qualquer alteração para teletrabalho tem que ser por escrito, registrada em aditivo contratual, diz a lei. Mas a grande discussão certamente vai ser se ela é lesiva ou não, porque a consequência contábil é, tu não vai receber hora extra. Tu vai te enquadrar no 62, inciso 3. E isso é lesivo. Se eu demonstrar que trabalho mais de 10 horas por dia não é a coisa mais difícil do mundo, eu mostrar que estou conectado no computador 10 horas por dia. Né? Fora de hora, que estou trabalhando no horário noturno, mas alguém diz assim, bom, mas tu está na tua casa, como é que eu vou entrar na tua casa e dizer, dorme, fulano? Tu é um notívago. Em compensação, todas as manhãs tu está dormindo, até as 2 da tarde tu não te conecta. Então, essas são questões de entrar na intimidade e discutir que nós vamos ter que criar toda uma jurisprudência sobre alteração, o conceito de alteração lesiva do contrato. Porque as empresas certamente vão dizer, tu tiveste ganhos com a redução dos deslocamentos, etc. e tal, tu não precisa vir na empresa, tu pode trabalhar no interior. Né? Coisas que nós já vivemos hoje, no dia a dia, na própria Justiça do Trabalho, nós temos uma portaria do teletrabalho e... vejo isso para os meus funcionários no gabinete, tem teletrabalho, talvez não tivesse mão de obra qualificada se não fosse pelo teletrabalho. Então, estou tentando passar uma visão ampla e desapaixonada desse tema, que certamente vai aparecer na nossa jurisprudência sob o prisma de alteração lesiva do contrato. E sobre o ponto também de alteração unilateral, porque aqui é uma exceção do 468, porque o retorno do teletrabalho para a empresa pode ser por alteração unilateral do empregador. Né? E aí quebra. Né? Aqui nós temos uma antinomia, porque o 468 diz que todas as alterações contratuais devem ser de comum acordo. Aliás, na verdade, pessoal, isso é uma regra do direito civil. Não existe alteração contratual que não seja de comum acordo. Alteração contratual que não é de comum acordo chama-se inadimplemento. Pensem o seguinte, no direito das locações, vocês alugaram um prédio, um apartamento por R$2.000, fizeram um contrato de locação. Aí vocês dizem assim, olha, está uma crise muito grande, o governo está muito mal, nós estamos uma crise do dólar, etc. e tal, eu vou pagar só 1.800. Fiz uma alteração unilateral do contrato, está aqui para o senhor. Que pena que o senhor é proprietário, mas não posso pagar mais. Do outro lado, o dono do imóvel diz assim, nós fizemos o contrato, é por 3 anos, por R$2.000, mas não vai dar para aguentar, a inflação está muito alta, agora em diante eu vou ter que cobrar 2.200. Qualquer uma das partes vai pegar o contrato e vai dizer assim, eu tenho um contrato contigo, e é 2.000, não pode ser 1.800 nem 2.200.
A diferença da alteração do regime de alteração contratual do direito civil para o direito do trabalho é outra. Qualquer alteração contratual, seja no direito civil, seja no direito do trabalho, tem que ser por mútuo consenso. Fora disso, é inadimplemento. A diferença é que, no direito do trabalho, ela não pode ser lesiva para uma das partes. Esse é o grau de proteção. É o diferencial. Porque no direito civil pode. No final do contrato de locação, eu posso dizer assim, aumentou. Quer, não quer, busca o outro. Ou o locador, em situações especiais, vai dizer assim, vamos ter que diminuir. Senão, o senhor fica aí 6 meses com o imóvel fechado, vai tomar um prejuízo maior do que diminuir para mim. Eu sou bom pagador, mas só posso lhe pagar 1.800. Então, no direito civil, vale a lei da oferta da procura, o pacta sunt servanda. No direito do trabalho, tem uma cláusula protetiva. Não pode ser lesivo para uma das partes, o empregado. Os liberais criticam muito esse artigo e dizem assim, é tão protetivo porque às vezes a empresa não pode se adaptar e tem que despedir. De tão protetivo que é o 468. Essa é a crítica que os liberais fazem ao nosso artigo 468. E que tem um ponto de razão. Um trabalhista diria assim, não, mas pode alterar por autonomia coletiva, não por autonomia individual. E por aí vai. Mas essa é uma discussão acadêmica e científica razoável sobre o grau de proteção que as normas trabalhistas devem emprestar. Mas aqui no teletrabalho nós vamos nos debruçar sobre esse conceito de lesividade. E o outro ponto sobre esse tema, voltando à questão do domus, do domicílio, é até que ponto, porque do teletrabalho vão surgir certamente ações de acidentes de trabalho. Lesão por esforço repetitivo, DORT, etc. e tal. Problemas de ergonomia. Como que tu vai exercer este poder na casa do empregado, no RIUB do empregado? Fulano, senta direito. Fulano, usa uma cadeira direito. Fulano, não senta no banquinho para trabalhar no computador. Não come pipoca em cima do teclado. Não toma café em cima do teclado que cai, fica tudo melecado. No Rio Grande do Sul teremos um problema específico, tomar mate em cima do teclado, que sempre cai a erva. Então, como é que tu vai entrar dentro da casa? Porque eu não estou falando só por brincadeira, estou falando porque o 75E diz que o empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções. Vai puxar toda a NR17, vai entrar o empregador, bater na porta com a NR17, ergonomia, organização do local de trabalho, iluminamento, etc. e tal, e dizer, arruma aqui, não sei o quê, vamos comprar. E o outro vai dizer assim, mas essa cadeirinha eu ganhei da minha avó. Mandei reformar as palhinhas, eu quero sentar aqui, por uma questão afetiva. Não, mano, isso aqui tu não pode, tua coluna vai detonar. E por aí vai. Tira essa almofada daí. Aquelas almofadinhas feitas de retalho, que o cara ama e que jamais vai se desfazer. Que é trabalhar sentadinho na almofadinha feita de retalho por uma tia. Que na hora da morte entregou para ele, assim, no leito de morte, diz assim, toma, meu filho, fica com a minha almofadinha. E ele diz assim, eu vou trabalhar com isso. As favas da NR17. Complicado isso. Nós já tínhamos essa discussão no iluminamento, no trabalho a domicílio. Como que tu pode entrar dentro da casa do empregado e dizer que tem que melhorar o iluminamento, etc. e tal. Enfim. Como vocês veem, uma noite bem dormida melhora até o humor do professor. E um bom jantar, na companhia dos amigos, a pessoa vem mais inspirada. Bueno, com relação a esse tema, então, de duração do trabalho, teletrabalho, jornada de trabalho, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Eu quero adentrar agora no quarto módulo, que eu vou fazer mais breve, porque gostaria de reservar um tema especial de salário e remuneração e uma sugestão que um amigo ontem pediu que eu falasse um pouco da TR, e também quero falar do trabalho aos domingos. Estou pensando qual dos três eu vou escolher primeiro. Mas eu acho que eu vou falar do trabalho aos domingos, que está dentro da duração duração do trabalho, e que é um tema que não está bem na reforma trabalhista, mas é um tema que é muito importante, por questões reflexas. Por que ele está ligado com a reforma trabalhista? Ele não está expressamente, não se mexeu na reforma trabalhista no trabalho em domingos e feriados. Mas a reforma trabalhista
traz a negociação coletiva como grande solução para o direito do trabalho, faz uma longa e extensa enumeração de temas que prevalece o negociado sobre o legislado no 611 e que não pode prevalecer no 611B. 611A e 611B são as duas, né, pilares da reforma trabalhista em matéria de direito sindical. E o tema de domingos e feriados é muito importante para o comércio. E, como vocês sabem, a legislação brasileira sobre domingos e trabalho em domingos e feriados é de 1949, Lei 605 de 49, que regulamenta aqueles artigos 70 e poucos ali, 75, 76, 77 da CLT. E tem um decreto, 28.000 alguma coisa, que regulamenta a Lei 605/49, que é muito esquecido, né? Que regulamenta o trabalho naquelas atividades tradicionais de domingos e feriados, hotéis, restaurantes, cinemas, bares, né? Atividades que feiras, peixarias, que normalmente trabalham em domingos e feriados por um interesse público, né? Historicamente, sempre houve uma divisão de competências, ou uma concorrência de competências. Na verdade, a competência original na legislação brasileira para trabalho em domingos e feriados, a autorização de trabalho do comércio é do município. Sempre foi do município. Só com o advindo da legislação federal trabalhista é que também a legislação trabalhista passou a absorver espaços de competência que tradicionalmente eram do município. Tanto é que os municípios até hoje emitem os alvarás para funcionamento, né? Tem discussões antigas, por exemplo, do funcionamento dos bancos, se a competência de regulamentação do horário de abertura dos bancos era do Banco Central ou era dos municípios. Alguns municípios fizeram leis municipais dizendo que aqui os bancos funcionam tal hora, né? Isso vai até o Supremo define a competência do Banco Central, que é federal e não municipal. E essa questão persiste até hoje. O artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, fala da competência dos municípios. Ora exclusiva, ora complementar. Então, essa é a situação. A ação que vai dar... Bom, com a origem com a evolução do comércio, shopping centers, etc. e tal, anos 70, anos 80, principalmente, surge uma segunda questão. Que o trabalho ao domingo não é um problema só do trabalhador com o empregador, mas é do grande proprietário com os pequenos proprietários. Porque os grandes proprietários podem trabalhar aos domingos. Shoppings funcionam aos domingos, tem uma estrutura para funcionar aos domingos. O cara do mercadinho do lado vai à falência porque o supermercadão abre e tira toda a clientela dele, que ele fazia uma espécie de trabalho de resistência no domingo. Abria com a família ali, vendia, tu saía correndo, faltou carvão para o churrasco, faltou uma lata de creme de leite, né, porque no domingo vai fazer um estrogonofe, uma batatinha palha, né, que tu vai ali e compra uma feirinha, etc. e tal. Ou tu vai na casa da mãe, no dia das mães, passa ali e compra uma flor na floricultura, trabalho típico dos domingos, que não resiste ao grande comércio dos domingos. Essa luta é particularmente complicada na Europa. Nos Estados Unidos tem esse nosso modelo de cidade, grandes cidades, tudo tu compra com carro, tu encosta o carro, para ali e compra. Mas na Europa não, tu tem os centros urbanos muito densos, e tu tem um comércio pequeno e médio muito forte, que começou a brigar com o comércio dos grandes magazines. Alguns países europeus é proibido o shopping num raio de 20 quilômetros do centro. Pode ser, mas lá longe. Para preservar o pequeno comércio tradicional das cidades europeias, né? Por exemplo, vários países europeus proíbem as liquidações até uma data. As liquidações de inverno na Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, França, países de tradição católica, só podem ser feitas a partir de 6 de janeiro, que é o Dia de Reis. Porque até 6 de janeiro, sim, porque os grandes magazines, se eles liquidam antes, eles matam todo o pequeno comércio. Né? Se eles liquidam antes do Natal, quando é que os pequenos comerciantes podem vender? É no Natal. Se eles liquidam antes, eles tiram os clientes. Então, a briga dos comércios aos domingos, essa é uma observação importante, ela não é uma briga só dos trabalhadores com relação aos empresários, mas é dos empresários entre si. É do comerciante de rua contra o comerciante dos grandes magazines e shopping centers. Porque nós aqui ficamos no meio do caminho. Nós não temos as estruturas urbanas densas como as cidades europeias, pelo menos, mas também não temos a força dos shopping centers que tem nos Estados Unidos.
Então, tu vê isso, por exemplo, a ação que originou, que eu ia contar, a discussão que levou à Lei 10.101 é uma ação do Sindicato das Óticas de Porto Alegre. O Sindicato Ótico de Porto Alegre, que discute, né, a abertura do comércio domingo, porque tem a ótica de rua e tem a ótica do shopping center. Porque é um problema social também, né, porque são famílias que ficam sem renda, é um problema de concentração de renda, né, não é só com relação aos trabalhadores, mas são famílias que sobrevivem de pequenos comércios e que vão à falência porque os grandes supermercados, os grandes shopping centers matam o seu pequeno comércio. É um problema de distribuição de renda na sociedade, que vai redundar no trabalho aos domingos e feriados. Então, a pressão disso aí foi tanta que uma lei sobre participação de lucros e resultados, que é a Lei 10.101, tem 6 artigos, 5 são sobre participação dos lucros. E contrabandeado aqui, ó, de enxerto, veio o artigo 6º, que é o trabalho em domingos, que era para fazer uma tentativa vamos assim, de negociação, mediação, né? Esse artigo 6º, que na verdade não tem nada a ver com os outros 5 artigos, que é sobre PLR, esse artigo 6º traz o trabalho aos domingos, a cada 2 domingos trabalhados, 1 de folga, 3 domingos, aquela história da Lei 10.101, artigo 6º da Lei 10.101. E depois, ficou em aberto, mediante, não precisa negociação coletiva, ficando em aberto os feriados. Depois, lá, acho que foi, não me lembro se é no governo da presidente Dilma ou do presidente Lula, veio uma complementação na Lei 10.101, que é a Lei 13.000 e alguma coisa, dizendo que nos feriados é obrigatória a negociação coletiva. Hoje é letra clara da lei. Só que as empresas não querem negociar. Agora, com a reforma trabalhista, o que acontece? Não sei se vocês viram, reduziu cerca de 40% o número de acordos coletivos e convenções coletivas celebradas, porque está todo mundo nessa situação de insegurança. Nem os empregados, nem os empregadores querem celebrar convenções coletivas. E um ponto que pega no comércio é os feriados. Não sei aqui, mas no Rio Grande do Sul, chove de mandado de segurança toda véspera de feriado. O governo do presidente Temer baixou um decreto, que é o decreto 2.197, que modifica uma linha do antigo decreto 28.000, não sei o que, lá de 49, colocando os supermercados e hipermercados como autorizados para abrir os domingos. Sem necessidade de convenção coletiva, que é para burlar a limitação da Lei 10.101, para atalhar, para desviar. E aí, os grandes supermercados pedem, né, entram com um mandado de segurança liminares com base nesse decreto. Qual é o problema que está por trás disso, pessoal? É um problema de política judiciária e de política legislativa, que é o problema de legalidade dos decretos, espaço de legalidade e espaço de regulamentação, que era um problema, se vocês pegarem historicamente, quando que o regulamento pelo Poder Executivo invade a competência do Legislativo, historicamente. Eu vou dar uma Constituição para vocês que já resolve o problema. A Constituição de 1937, Estado Novo. Depois a Constituição de 1967. É só pensar historicamente quais são as características desses 2 períodos na história. 37, Estado Novo, 67, ditadura militar, de 64. Nesses 2 períodos, o poder regulamentar do Executivo foi hipertrofiado, aumentado. Avançou por cima do poder legislativo do Parlamento. Qual foi a grande luta na Constituição de 88? Na ditadura militar, principalmente a partir do Decreto-Lei 200 de 69, tinha a diferenciação entre decretos regulamentares autônomos e decretos regulamentares derivados. Decretos regulamentares derivados é a tradição do nosso ordenamento jurídico, é o fiel cumprimento da lei. Eu regulamento a lei para o seu fiel cumprimento. Por exemplo, o decreto do Fundo de Garantia, o decreto 3.048 para regulamentar as leis da Previdência, 8.212, 8.213, o decreto das domésticas que tinha, o decreto do trabalhador rural, toda lei tem um decreto que a regulamenta, né? Então,
está dentro do espaço, né, do Estado democrático de direito, esse papel do Executivo de regulamentar a lei para a sua fiel execução. O problema é o decreto regulamentar autônomo, que adentra num espaço do legislador. Ou não foi regulado, ou regula a lei diferente dos termos da própria lei. E aí tu tem um problema de colisão de poderes. E isso tudo vai parar no judiciário. Então nós tivemos, a partir, na década de 70, com o começo da redemocratização até a Constituição de 88, vocês encontram muitas decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Mesmo em governos democráticos posteriores à ditadura, tinha a tentação do decreto regulamentar autônomo. O legislativo não funciona, está devagar. Né? Em vez de eu baixar um decreto-lei naquela época, uma medida provisória, que eu tenho que ainda negociar com o Congresso, eu baixo um decreto, que eu não preciso negociar com o Congresso. E as favas, se isso gerar milhões de reclamatórias de ações. O problema é do judiciário. Até lá eu faço o que eu bem entendo. Então, a Constituição de 88 proibiu os decretos regulamentares autônomos. Né? Reforçou o poder do parlamento e proibiu os regulamentos. E nós tivemos, depois de 88, uma lenta evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Aí que eu citei ontem, né, esse voto do ministro Celso de Mello, que diz que esse problema, além disso, não é um problema de constitucionalidade. Ele chama isso que é um problema de inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Não é de inconstitucionalidade direta. Por quê? O Supremo, ao fazer essa diferenciação, ele reforça o poder dos tribunais inferiores. O que decidiu o tribunal está decidido, não chega no Supremo Tribunal Federal. Porque a vantagem, com isso, ele barra a ânsia do Executivo em regulamentar coisas que ele não tem competência para regulamentar. Né? Ele diz assim, isso é um problema de legalidade, o regulamento não pode ocupar o espaço da lei, então o regulamento é ilegal em face da lei. Com isso, eu estou te dizendo, não vou admitir recursos extraordinários. Discutem isso no âmbito do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional do Trabalho. É exatamente esse o problema desse decreto, né, que nós estamos discutindo. Porque, com a reforma trabalhista, não tendo condições de fazer convenção, etc. e tal, para o comércio especificamente, a discussão da convenção coletiva dos feriados é importante. E os sindicatos dizem assim, isso aqui é um dos poucos trunfos que eu tenho para negociar contigo. Tu não vai abrir nos feriados se tu não negociar comigo. Não quer dizer que tu não pode abrir, mas negocia. Né? Isso aqui, essa situação é mais ou menos, agora que estamos hoje em clima de Copa do Mundo, que nem o 7-1. Né? A reforma trabalhista estava 7-0. Foi lá o Oscar, né, fazer um gol. E o goleiro alemão ficou furioso. Ficou bravo, xingou os zagueiros dele. Como é que vocês me deixam fazer um gol? Né? Pô, eu quero ser o goleiro menos vazado da Copa. Ele tinha razão sob o ponto de vista individual. Mas vamos combinar que, sob o ponto de vista coletivo, poxa, deixa o cara fazer o gol de honra, né? 7-1 é brabo. Todos vocês se lembram do que eu estou falando, né? Dessa triste passagem. Então, essa negociação é o gol de honra. Pelo menos tu pode negociar. Né? Para dizer assim, olha, tu quer abrir os feriados? Eu não estou dizendo que tu não pode abrir os feriados. Mas eu perdi a homologação das rescisões. Perdi não sei o quê. Perdi a contribuição sindical. Perdi 111 artigos aqui que todos são puxando para um lado. Eu não estou fazendo nenhuma análise política e ideológica. Basta ser alfabetizado e ler. Não, estamos aqui entre amigos. Vamos combinar que a reforma trabalhista ela tem uma característica, e essa característica é óbvia, não precisa dizer, não estou dizendo nem que eu sou contra, acabei de dizer que acho que o teletrabalho é razoável, regulamentar, etc. e tal. Tem alguns pontos que são positivos, mas não vamos tapar o sol com a peneira. Não, hipocrisia não. Então, essa é uma questão. Qual é o problema? Porque por trás desse decreto já veio outro decreto tentando salvar a medida provisória 808. E vem outros decretos por aí, e isso vai nos levar ao inferno que foi a ânsia de regulamentos autônomos e tudo isso judicializado, etc. E tal. E essa é uma realidade que vai vir para dentro. Tomara que não siga.
mas que vai vir para dentro da Justiça do Trabalho. Eu já estou respondendo uma reclamação no Supremo, porque deferiam uma liminar, um mandado de segurança, etc. e tal. A empresa entrou direto no Supremo. Vocês imaginam se cola essa tese da reclamação? Todas as liminares nossas em mandado de segurança vão para o espaço. Já vão para o espaço com as correições. Agora, uma nova linha de reclamação direto no Supremo. Bom, aí destrói o TST. Destrói o TST. Acaba o TST. Se essa tese vinga, de fazer reclamação direto no Supremo. E a questão também era se declarava, porque aí o que a empresa quer? Ela quer que declare inconstitucionalidade, porque o decreto não pode entrar no espaço da lei, e isso seria inconstitucional, porque fere as regras de competência na Constituição. E no meu caso eu tive cuidado de dizer, não é inconstitucional, é ilegal. Por conta dessa ADIM, né, essa doutrina fixada numa ADIM antiga, lá, relator o ministro Celso de Mello. Mas essa é uma questão que nós vamos enfrentar. Não sei se já apareceu por aqui, mas certamente vai aparecer e cada vez com mais frequência. Por quê? Porque o Executivo está caindo na tentação de voltar a fazer decretos autônomos, né, usurpando o poder legal, a competência legal do Poder Legislativo em matéria trabalhista, que é do Parlamento, é lei federal. Essa é a situação. E isso está ligado com a reforma trabalhista por causa da pressão pelas negociações coletivas. Era esse aspecto que eu gostaria de ressaltar. Que é uma questão importante. Vamos fazer um intervalo? Temos? Está na hora do intervalo? Então vamos tomar um café, breve, para voltar, porque nós temos bastante coisa para falar.